aparecer para dizer tais coisas. Depois do que aconteceu em Dejatábula, ele se levantou. Ele perguntou por que ele não entendia isso, com uma expressão séria no rosto. Jacket disse que os círculos são a última fortaleza do continente, que pode deter os demigods. Lembrando que isso também se deve à destruição dos círculos. Significará a destruição do continente. Vendo o Brasil, Jacket perguntou como agiriam então. Sem pensar por sua vez. O Brasil apoiou totalmente Jacket, olhando para o indignado Gomes. Os punhos de palha apoiou totalmente a opinião da Rússia. Sá se levantou e apoiando as mãos na mesa. Gomes se perguntou se estivessem falando tudo isso com a mente clara. Indignado, Gomes perguntou. Eles estavam prontos para aceitar essa bobagem, mesmo após tantas vítimas. Já medido em centenas de milhares. Ao que o Brasil apenas sorriu, com uma expressão calma no rosto. Brasil declarou que não agiria, mesmo que milhões morressem ao ouvir essas palavras. Gomes, incapaz de suportar, disse que era apenas um bandido. Com raiva, quebrou a mesa ao meio. Gomes ficou em estado de choque com Brasil. Olhando para Gomes, ele não mudou o rosto. Ao lado esquerdo do Brasil, um dos participantes da reunião, em seus pensamentos, surpreendeu-se com o comportamento estranho dele. Apesar de Brasil ser uma pessoa má, ele não era tão tolo a ponto de criar barulho sem sentido. Ainda olhando para o Brasil, o homem de cabelo preto e seus pensamentos pensou que ele estava estimulando propositalmente a oposição dos círculos, perguntando qual era o objetivo dele. O homem de robe sentado à direita de Nora, ela disse ter ouvido bem o mestre Stronukos, tirando o capuz. Todos viram um homem de cabelo preto sem capuz. Todos estavam perplexos com o Brasil. Voltando o olhar, disse que era surpreendente. Olhando para a garota com longas orelhas, Brasil observou que não esperava ver sauna. Do guardião da rã também. Steve virou-se para Shepard. Disse que esperava ver Frey Bake. E também se perguntou se ele realmente não tinha vindo. E por que ele não estava aqui, Sona? Olhando para Razil, se perguntou por que ele não iria agir, até receber informações sobre os semideuses. Notando o que se os outros círculos não obedecessem sua vontade. Inclinando a cabeça e exalando. Rizil disse que não haveria círculos assim. Olhando para Saddam com seus companheiros, Brasil relatou que os punhos de palha se aproximaram suavemente. Fisben e Yanlin são os mais fortes dos círculos, e sua opinião é como a verdade. Olhando para o homem de cabelo preto, Brasil disse que, se houvesse dissidentes, ele seria guiado no caminho certo. Olhando para o Brasil, o homem percebeu em seus pensamentos. Sua meta era encontrar dissidentes e reprimi-los. E também percebeu que ele pretendia usar essa crise como uma oportunidade de fortalecer seu poder. Sauna olhando para a mesa, onde Brasil e seus companheiros estavam sentados. Ela disse que não acredita nas opiniões dos círculos mais fortes coincidiram. Brasil virou a cabeça e olhou para trás. Jacket virou a cabeça para a direita e começou a olhar para alguém. Um homem de túnica azul escura e cabelo preto. Percebeu que Brasil e Jacket o estavam olhando. Brasil e Jack se viraram e perguntaram em uníssono o que Fisbanam pensava, olhando para Banyan. O homem de Fispinham disse que, se apenas o mestre Alton concordasse, então a discussão poderia terminar. Continuando a olhar para o Stambani, o homem do amuleto perguntou o que ela pensava sobre isso. Fechando os olhos e sorrindo. Jacket disse que ele parecia confuso e perguntou à pessoa errada. Antes que ele termine isso,
Jequeta interrompe o mestre Alton, com um pedido de silêncio. Com um olhar ameaçador, o mestre Hamlet disse que gostaria de ouvir o mestre. A opinião de Trauma, e também perguntou se ele tinha algum problema. Jack, confuso, respondeu que não havia problema. Ao lado de Gomes, o gordo disse que parecia que o boato é de uma aliança entre Thisbe e o Círculo de Troia. E o Círculo Truman eram verdadeiros, olhando para as pessoas na sala. Vanian tentou falar algo. Ao se reunirem, Vanian declarou que o mais importante agora é parar. Os demigodes Gomes risou ao ouvir as palavras de Banian. Brasil, olhando para Banian, avisou-a a ser cautelosa com suas declarações, indagando se ela havia aprendido algo depois da morte de seu ancestral. Levando-se da mesa, o colega de Vania indagou indignado o que exatamente isso significava, e o homem, ruivo, também alertou Rizil a ter cuidado com suas declarações. Os dois companheiros olham surpresos para Banian. Ouviu sua gratidão pelo conselho do mestre Rizil, mas também observou que nunca esqueceu a morte de seus ancestrais. Banian, olhando irritado para Rizil, disse que, aparentemente, ele esqueceu a essência de criar círculos. Olhando para o Brasil, a Banian afirma que os círculos são uma organização para proteger a humanidade e que não devem se esconder atrás de pessoas. Irritado com as palavras do mestre Troman, Rizil perguntou se ela iria lecionar para ele. Banian, ainda olhando para o Brasil, observado, ela só corrigiu a informação errada. Olhando para Banian, o homem de cabelo preto, em seus pensamentos, estava convencido de que seu mestre havia se tornado muito forte, completamente cego pela raiva. Brasil continuou a olhar para os olhos de Banian. Bianan horrorizou-se com o olhar de Rizil e não conseguiu falar. Brasil, ainda olhando para o assustado Banian e seus pensamentos, observou que o comportamento não era educado e enfatizou que ter o mesmo status não garante igualdade. Olhando para Banian, que já tremia com o peso da situação, Rizil, notando a pressão psicológica, pensou que, apesar de estarem certos, não se pode ser educado apenas de um lado. Tremendo de medo, Banian pensou em sua mente que ele estava pressionando psicologicamente sobre ela, tão secretamente que ninguém ao redor perceberia. Associado de Anian, próximo, perguntou se ela estava bem, olhando para Brasil. Quem tem uma expressão sinistra no rosto, ele diz que, em hipótese alguma, e ele ignora tal comportamento infantil, e viu. Os olhos de Rizil começaram a brilhar de cor roxa. Uma voz desconhecida observou. Este olhar era tão nojento que ele não conseguia mais vê-lo. Os dois homens que viram o estranho de túnica se perguntou quem ele era, notando que o estavam vendo pela primeira vez, continuando a olhar para o homem com o capuz. Eles se perguntavam quem era ele, colocando o pé na mesa. O estranho declarou que era ciente de que os círculos estavam podres. Uma pessoa desconhecida, em um manto, de pé na mesa, disse que assistir a este espetáculo fez com que ele chorasse. Ele também observou que, na sua opinião, Brasil é a pior pessoa que ele já conheceu. Os companheiros de Banian assistiram, incrédulos. Sauna, sorrindo e fechando os olhos, observou que o estranho continuava sendo um malfeitor. E também se perguntou quando ele chegou aqui. Retirando o capuz, o estranho revela o rosto. Levantando a mão, Brasil aponta para o estranho na mesa, dizendo que não sabe quem é este jovem. Ainda jovem, ele é incrivelmente audacioso. Então, ele acrescentou que, aparentemente, queria morrer, ao revelar o feitiço. Lucas relata que a palavra dita por Risley
Lucas, olhando nos olhos de Risley, diz que ele pertence a ele. Diz que ele o recompensará pela grosseria com Masturbian. De pé na mesa, Lucas faz o Brasil cair. Brasil, os companheiros ficam surpresos com o que fizeram ao seu senhor, olhando para baixo. Lucas comenta que gosta de ver uma profunda reverência. Em honra da desculpa, Riz é o deitado, incapaz de se levantar. Expõe a opinião de que Lucas é um garoto mimado. Lucas olha para o recém-caiu Brasil. Relata que não tem direito a usar o nome Stroll e pergunta: e se saíssemos desse lugar famoso? Apenas a neve caída girava atrás de Alaia. Seus cabelos balançaram com o vento forte. Erguendo a cabeça, Alaia lembrou que não pensou que se sentiria tão amusada por um cara com um pé na cova. Dizendo que, afinal, isso vale a pena viver por muito tempo. Observando o céu diurno. Voltando-se para Ricky Elliott, observou que ele havia encontrado com sucesso algo tão engraçado. Menininho! Dizendo que compreendia por que o tratava de forma especial. Abaixando o olhar, Elias falou sobre experiência e reputação. Dizendo que essas eram qualidades infinitas. Isso não tinha nada a ver com o senso comum da pessoa moribunda. Enquanto no Morro Rochoso, Elliot percebeu que Lucas não precisava de 3 dias, relatando que conseguiu alcançar o nível de 9 estrelas em apenas um dia. Deitado no chão, Rezel mostrou os dentes. Vendo o personagem principal sentado na mesa, Brasil questionou se ele estava dizendo que não tinha direito. O rosto de Charles estava marcado por genuíno repúdio. Brasil tentou descobrir se Lucas achava que tinha o direito de comandar o futuro do continente. Indignado, Charles pensou que o personagem principal era a única pessoa com direitos. Voltando o olhar para Lucas, continuando a pensar, Charles percebeu que Roseli estava dizendo tudo isso apenas por não saber quem estava à sua frente. De repente, seu rosto estava envolto em ondas de aura roxa. Uma esfera mágica misteriosa pairava sobre ele. Ao erguer as mãos, Brasil ativou várias esferas. A aura cobriu totalmente a sala. O grupo de magos ficou chocados com o que viram. Rindo, Snow percebeu que não era mesmo a mesma magia, dizendo que eram feitiços completamente diferentes, chamando o que viu de incrível. Colocando a mão no queixo, Nora surpreendeu-se com o que aconteceu, mesmo sem preparo, falando sobre dezenas de tipos de magia ativados. Ao mesmo tempo, horrorizado, Banyan questionou se este era o verdadeiro poder do Brasil. Depois disso, as janelas do prédio racharam e fragmentos espalhados pela área. Voltando-se para o Brasil, na mão dele, uma nova massa de ouro se formava. Banyan pediu que ele se acalmasse, perguntando se ele iria se desfazer da propriedade. Encolhendo a cabeça, o personagem principal congelou em uma posição com um sorriso malicioso no rosto. Brasil disse que Lucas precisava ser educado bem. Com um olhar desolado, o personagem principal chamou a situação de incrível, sugerindo que eles até se entenderiam, levantando o dedo com um sorriso no rosto. O personagem principal disse que havia pensado nisso. De repente, o rosto do Brasil estava marcado por genuíno choque. Absolutamente todas as esferas criadas por ele desapareceram completamente. Olho para o estande de Razil. Alguém da multidão ficou surpreso, dizendo que toda a magia havia desaparecido. Horrorizado, o homem perguntou se o Brasil havia parado o ataque. O cara percebeu que havia um monólogo quase imperceptível. Deixou de olhar para trás do protagonista. O cara disse que foi compensação mútua. Surpresa, Nora declarou que Lucas a destruiu, com a expressão surpresa no rosto.
Ao falar sobre o personagem principal, Bunyan se perguntou como ele conseguiu isso. Voltando a cabeça, Snow confirmou que Lucas havia voltado, se tornando uma estrela 9, ajoelhando-se. Brasil não acreditava que o protagonista era um nível de 9 estrelas, horrorizado. Brasil se perguntou como Lucas fez isso tão jovem. Franzindo, o personagem principal declarou estar desapontado. Voltando-se para Rezel Orsaman, olhando para Lucas, que abaixou a cabeça. Em seus pensamentos, ele tentou entender por que era assim, notando que ele era um 9 estrelas como ele. Ao pensar, ele perguntou-se por que sentia essa sensação de superioridade. Isto era impossível de descrever. Apoiando a mão tremendo no chão, Brasil pensou que estavam em níveis distintos, declarando que isso não poderia ser com a mão no quadril. O protagonista disse que, independentemente do caminho escolhido, se não houver forte confiança, o drama nunca abrirá essa porta forte. Olhando para o Brasil, surpreso, Lucas observou que fosse magia ou não, ou a arte dos guerreiros, erguendo-se sobre o Brasil. O protagonista declarou que não conseguiria ver este drama. Então, levantando-se da mesa, ele batucou o pé alto. Depois disso, Lucas começou a se afastar. O rosto do Brasil estava oculto, com genuíno choque, no momento. Quando o personagem principal anunciou que ia perguntar, todos se voltaram para um mago ao lado. Lucas perguntou por que se juntaram aos círculos. Olhando para o surpreso Bunyan, a protagonista relembrou suas palavras, que eram que círculos não são escudos para proteger suas vidas. Olhando para baixo, pensando, a neve sorridente achou que Lucas era muito meticuloso. Além disso, os personagens principais disseram que se repente há vermes patéticos aqui. Quem pensa assim, ele convida a sair daqui. Agora, olhando para trás do protagonista, enquanto ela pensava, Snow acreditava que havia um motivo para ele se esconder. Adivinhando, em segredo, esperando por Razil tomar posse deste lugar. Brasil treme de medo. Colocou os cotovelos no chão. Snow pensou que Lucas fez isso para que, sobrevivendo a Brasil, que o capturou, terá a oportunidade de ser convencido. Em um instante, cansado, os principais personagens afirmou que os semideuses já haviam começado a agir. Encolhendo as mãos, Jack se perguntou se Lucas estava dizendo isso. Como não era um escudo, eles devem avançar e lutar. Encolhendo a Jacket disse que seus oponentes eram deuses. Ao sentar-se à mesa, ele declarou que esses não eram os que poderiam ser derrotados por um simples ataque simples de contra-ataque, acrescentando que, se fosse possível, eles já teriam feito isso antes. Aproximando-se de Jack, o personagem principal perguntou se ele estava dizendo que os semideuses são deuses, colocando a mão na mesa. Lucas declarou: esses vermes patéticos não são tão perfeitos. Observando o que eles pensam, ficam irritados, tremerem e aproximando-se da jaqueta, surpreendida. O protagonista disse que este medo era o motivo por que começaram a agir tão apressadamente. Lançando as mãos para baixo, Lucas declarou que o objetivo deles é a exterminação dos que devem ser destruídos, adicionando que é literalmente uma limpeza. Depois disso, ninguém deve ser deixado. Erguendo a mão, o protagonista declarou que uma situação assim não terminaria facilmente. Ao recuar e não fazer nada, dizendo a única saída para sua sobrevivência era lutar, vencer, batendo o punho. O personagem principal disse hoje: ele veio aqui em busca de quem compartilhe sua opinião. Depois de observar um grupo de magos, ele pediu que eles escolhessem ou decidir esperar pela morte para não ser ferido. Depois disso,
Houve um silêncio mortal na propriedade. Um dos magos ergueu a mão. Com a mão erguida, Hamlet apoiou totalmente a decisão de Lucas. Gomes, sorridente, notou que finalmente começara a reunião, em que pudessem se entender normalmente. Negociações tempestuosas começaram entre os magos. O protagonista caiu sobre as muitas mãos erguidas, noutro canto da propriedade. Todos também ergueram as mãos. Todos os magos presentes na reunião decidiu apoiar o personagem principal. Pelo que viu, Yeats' rosto estava embaçado de indignação, com o olhar cheio de raiva, que ele poderia facilmente conduzir o fluxo da reunião. Enquanto olhava para Lucas, de costas para ele, continuando a pensar, Brasil observou. Ele destruiu absolutamente tudo. A lua cheia brilhava no céu noturno. Ao contrário da propriedade, havia um grupo de magos. Voltando-se para o grupo de magos, Brasil questionou se era tudo isso. Rizal, franzindo, ficou parado. Ao avançar, tentou perguntar sobre a Rússia. Solução: perguntando se o casaco já chegou. Bateu com um punho na porta. Brasil gritou que tudo era culpa de Lucas. Com o rosto cheio de raiva, Brasil declarou que o personagem principal estragou todo o jogo. Ao questionar, ele disse que lutariam contra os Demogodis. Com os dentes cerrados, ele disse: demigods não podem ser resistidos. Bateu com o punho novamente, e o Brasil gritou que os demigodos eram equivalentes ao Sol, declarando, independente de como as pessoas agitam braços e pernas, eles não escapariam de suas mãos. Adicionando que essa era a conclusão que ele havia chegado. Depois de adquirir as 9 estrelas, tentando respirar, Brasil anunciou que sairiam do círculo hoje. Nesse momento, o homem perguntou para onde iriam. Rizal virou a cabeça. Anunciou que iria ao local onde o senhor estava cauteloso. O homem sugeriu que Rosil ainda mantinha algum vínculo com o senhor. Desviando o olhar, Rosil se perdeu em seus pensamentos. Vendo o grupo de magos, ele relatou que, inicialmente, era necessário ampliar os círculos. Força um pouco mais. Dizendo isso, então, o senhor estaria mais feliz. Que eles estavam se rendendo. E prometeria-lhes mais ouro. Desviando o olhar, a pessoa desconhecida sugeriu que, a partir de hoje, Brasil abandonaria o nome do círculo. Ele, por sua vez, confirmou. Olhando para o Brasil, o homem desconhecido perguntou: o que ele faria? Os semideuses deram uma ordem sem lógica. Brasil declarou que, neste caso, ele deve obedecer. Olhando para o indignado Raizil, o homem desconhecido perguntou mais uma vez se ele obedece a ordens. Depois disso, o Brasil se perguntou: quanto a pessoa desconhecida queria forçá-lo a responder. A mesma coisa, depois, a pessoa desconhecida puxou as mãos para o capuz, que cobria seu rosto, tirando-o. Ele falou da esperança de que o Brasil evitasse tanto quanto esperava. O Brasil ficou chocado com o que viu. Seu olhar pousou no personagem principal, no meio da multidão de mágicos. Olhando para o irritado Lucas, a multidão de magos começou a gritar seu nome. Assustados, relataram um terremoto. Nesse momento, raios de aura poderosa emanaram do corpo de Lucas. Alguém na multidão ficou surpreso que o personagem principal causou tanto tremor apenas ativando sua mana. Com um olhar de nojo, direcionou-se para o Brasil. Lucas pediu desculpas. Gritando com raiva, chamando o personagem principal de verme, Rizil sugeriu que ser mais forte que os outros. Ele não percebe o que acontece ao seu redor. Estendendo a mão para frente, Rizal mandou que os magos matassem Lucas.
vendo o exército avançar. Hazel notou que o erro do protagonista foi vir aqui sozinho. Sozinho, abaixando a cabeça. Lucas notou que realmente queria vir sozinho. Savora surgiu atrás do personagem principal. De repente, uma mão apareceu diante do rosto do mago atordoado, cobrindo de luz brilhante. Depois disso, houve uma explosão no local de uma batalha feroz. Com o rosto cheio de horror, o homem parou em uma posição. Com velocidade relâmpago, alguém desferiu vários golpes devastadores nos corpos dos magos. Depois disso, seus pedaços de corpos distribuídos em direções diversas, segurando o pescoço. Um dos magos sentiu a técnica. Isso o impedia de respirar. De repente, as faces deles se contorceram violentamente. Olhando ao redor, Izil percebeu a derrota total de seu exército. Olhando para o assustado Rezil, o protagônico pensou que estava feliz por seus amigos, obedece Luke. Luke, sorrindo. Sua turma era conhecida por não ouvi-lo. Na cena da batalha, sangue saía debaixo do cadáver. Peças dos corpos de magos derrotados estavam espalhados pela área. Uma mancha sangrenta marcava o rosto de Risley. Apresentando-se a ele, o personagem principal declarou que era o fim. Mostrando os dentes, Brasil pensou que não poderia resistir a Lucas, não compreendendo por que ele era tão grande. Diferença com eles. As palavras do personagem principal surgiram em sua mente, dizendo que nunca veria o drama. Deitado no chão, continuando a pensar. Risley se perguntou se havia terminado. Acabou sendo apenas um abandonado. Com as mãos tremendo, ele tentou descobrir se Lucas havia dito antes. Os deuses não eram poder absoluto. Observando o protagonista cansado, Brasil observou que ele se parecia muito realmente com o irmão mais velho, surpreso em seus pensamentos. Lucas achava que estava falando de Cairo. Abaixando o olhar, Risley disse que seu irmão Cairo era o mais capaz de magia de todos os que já vira. Contando suas palavras, a essência era que demigods não são criaturas absolutamente ideais. Com uma expressão séria, o personagem principal confirmou que era verdade, abrindo a boca levemente. Brasil disse que, neste caso, você faria uma pergunta. Uma imagem do Senhor surgiu em sua mente, enquanto tentava saber se Lucas estava confiante de vencê-lo. Observando o protagonista preocupado, Brasil se perguntou se poderia responder. Enquanto olhava para Lucas, Brasil ficou parado. Abaixando as mãos, o protagonista observou que, como resultado, demiurgos não são uma floresta absoluta. Adicionando, os círculos também os atacam de vez em quando. Lucas observou que o Senhor é diferente. Cauteloso. Izil declarou que o Senhor era a criatura ideal, dizendo que era Deus em pessoa. Voltando sua atenção para os pensativos, Brasil observou que se o Senhor tivesse decidido destruí-los, então eles já teriam acabado. Com uma expressão séria no rosto. O protagonista indagou se era por isso. Brasil iria flertar com o Senhor pessoalmente, para se tornar subordinado. Depois disso, Brasil tentou descobrir o que havia de errado nisso. Com os dentes cerrados, ele declarou que tudo isso era apenas se vingar, precautórias. Pelo bem-estar, ele ergueu as mãos. Brasil se perguntou por Lucas e seu irmão desconheciam essa verdade simples. Aproximando-se dele, disse que não queriam salvar suas vidas. Deixando de lado o orgulho, transformando-se em gado, olhando para Charles. Quem colocou a mão no lado? Brasil observou que ela estava dizendo isso, porque ela não havia visto o Senhor.
Voltando sua atenção para a atônita Rizel, Lucas relatou ter visto o Senhor. Ao baixar as mãos, o personagem principal disse que conhecia o Senhor tão bem. Ele estava repugnado, lembrando que uma vez entraram em conflito com ele, e ele perdeu. O Brasil ficou chocado com o que ouviu. Abaixando a cabeça, Lucas relatou ter sido trancado no abismo do Senhor, lembrando que, por 4.000 anos, ele só pensou em uma coisa. Uma lembrança surgiu na mente do personagem principal, onde seu corpo foi agarrado por várias mãos, declarando a destruição do Senhor. Lucas disse que só pensava nisso, endireitando os ombros. O personagem principal disse que seu verdadeiro nome era Lucas Trauma mais adiante. Ele declarou ser um arquimago que enfrentou o Senhor em batalha há 4.000 anos. As caras dos caras ao redor, as pessoas pareciam surpresas de verdade, com uma expressão séria no rosto. Charles estava absorta em seus pensamentos. Chocada, a expressão de Rizel denotava surpresa. Olhando para o personagem principal, ao lado dele, ele ficou surpreso ao descobrir que era Lucas Trauma. Com um ar confuso, Snow se perguntou se Frey era Lucas Trauma. Desviando o olhar, ela confirmou que era assim. Charles disse que Lucas era um herói da Era da Luz, quem voltou após 4.000 anos e tomou emprestado o corpo de um homem chamado Frey. De costas para os caras, o personagem principal ficou parado, sorrindo. Snow observou que todos os problemas que a interessavam, até aquele momento resolvido. De surpresa genuína, o Brasil começou a tremer, vendo Lucas. Ele tentou entender por que só disse isso agora. Horrorizado, Rizel notou que, se o personagem principal tivesse chegado mais rápido, ele teria que se ajoelhar. Brasil disse que não achava que estava certo, encolhendo a cabeça. Lucas sentiu que, neste caso, o Brasil não tinha arrependimentos, concentrando um fluxo de tecnologia poderosa. A testa do Brasil. O protagonista declarou estar feliz em conhecê-lo. Depois disso, a cabeça de Rizel voou de seus ombros. Enquanto morria, Brasil refletiu sobre as palavras de Lucas, que não tinha arrependimentos, notando que não era o caso. Splashes de sangue voavam no ar, caindo ao chão e pensando. Brasil esperava que nessa situação ele estava errado e o personagem principal estaria certo. Olhando o corpo de Rizel, Lucas estava perdido em seus pensamentos. Ao se virar, o personagem principal ouviu ruídos. O olhar dele só foi atraído por Cairo, se aproximando, agachando-se ao lado do corpo de Rizel. Cairo começou a examiná-lo. O rosto dele estava emudecido de tristeza e frustração. Abaixando as mãos, Lucas confessou ter eliminado o irmão mais novo. Cairo, com as próprias mãos, pedindo desculpas de costas para ele. Cairo observou que não era assim, dizendo que foi ele quem matou Rizel. Colocando as mãos no chão, Cairo observou que se o mais novo seguisse o caminho errado, seria dever do irmão mais velho impedi-lo, mesmo que tivesse que matá-lo a meio caminho. Com lágrimas nos olhos, ele disse isso antes que tudo desse errado. Ele deveria ter guiado o Brasil corretamente, vendo o corpo sem vida de seu irmão. Cairo disse que se não o tivessem parado agora, ele teria vendido sua alma ao Senhor. O olhar do protagonista estava sombrio de tristeza. De costas para Lucas, Cyril agradeceu por ter permitido que Rizel sua vida como humano. Abaixando a cabeça, Lucas parou em uma posição. O olhar deles caiu sobre os rapazes perturbados, aos poucos, colocando um pedaço de pano no chão. Yaket desabou no chão. De repente, o fogo dela começou a apagar. Encolhendo-se,
Jack fechou os olhos. Ao abri-los, ele congelou em uma posição. O personagem principal apareceu diante de seus olhos. Sem falar, Lucas fitou o espaço. Jacket disse que entendeu. Voltando-se para o personagem principal. Jack tentou descobrir o que faria. Ele se perguntou se não seguiria Lucas. Ele o repreenderia com a mão ao lado? O protagonista disse que não precisava de um fantoche. Dizendo que Jack precisava agir de acordo com seus pensamentos. Com uma expressão séria no rosto. Lucas disse que se Jack tivesse decidido que estava errado, ele poderia apunhalá-lo pelas costas a qualquer momento. Voltando a cabeça, olhando para Jack se perdeu em seus pensamentos. Voltando-se para o personagem principal, Jack disse que aguardaria o futuro. Com as mãos abaixadas. Lucas e Banneon ficaram diante dos dignitários. A trama nos leva ao dia seguinte, a uma reunião urgente, inclinando a cabeça. O personagem principal disse que, no momento, os Demigolds estão em estado crítico que nunca tiveram antes. Olhando para o surpreso Banyan, Lucas observou que, em outras palavras, este foi um momento de sorte para eles. Isso nunca aconteceu, levantando a mão. O personagem principal começou sua história. O enredo nos mostra que ele começou a contar algo que nunca havia dito antes, como um poeta errante, pouco a pouco contando histórias para crianças. Quem não conseguia ficar quieto em seus lugares? Ao ouvirem, os magos ficaram chocados sobre a morte de um dos 5 apocalipses. No fato de um ter entrado em hibernação, Jack virou a cabeça. O fato de que a vida de alguém em hibernação pode ser facilmente terminada. Em Lucas' mãos, um pedaço de metal mágico, sobre o desenvolvimento do alumínio. Com a ajuda de que eles podem escapar da supervisão de Deus. E, mesmo assim, usam para matar os que aguardam a morte inevitável. Uma gota de suor deslizou lentamente pelo rosto de Gomes. Atordoado, os participantes não conseguiram esconder a derrota. Das informações que ouviram, eles nem sequer tinham como descobrir. Colocando a mão no rosto, Shepard estava perdido em seus pensamentos. É como se o argumento de ontem nunca tivesse acontecido. Em algum momento, todos os círculos começaram a se sentir da mesma forma. Nas paredes do prédio, havia bandeiras dos círculos presentes. A unificação que foi sonhado há muito tempo tornou-se realidade. Negociações começaram entre os dignitários pastores. Olhando para a espinha de Lucas, Alton se perguntou se ele estava dizendo isso. Se cometessem assassinatos indiscriminados, elas acabariam por destruir, graças às formas deste mundo. Com as mãos cruzadas, Alton assumiu isso era o temor dos deuses que Lucas mencionou, inclinar a cabeça. O personagem principal disse que é adicionando que chamam essa ordem de Deus. Pelo que ouviu, a face de Alton estava levemente surpresa. Voltando-se, Lucas declarou que a partir de agora deve encontrar os apóstolos do Apocalipse e se livrar deles ainda mais. Alton perguntou se o personagem principal conhecia as identidades dos apóstolos. Vendo a jaqueta de choque, Lucas disse que conhecia pelo menos 2, dizendo que um era um assassino chamado Charles ficou chocada com o que ouviu. O personagem principal disse que outro é um demônio. Imagens dos apóstolos do Apocalipse, a imagem apareceu na mente de Lucas. Depois disso, ele declarou que se os eliminassem, o Apocalipse entraria em hibernação, adicionando que então, mudando o atual. A situação, sem esperança, deixaria de parecer um sonho. Olhando para Lucas, que virou a cabeça, Jack presumiu que,
Ao chamar Genta, ele referia-se ao rei dos assassinos. Uma imagem de um estranho misterioso apareceu na cabeça de Jacket. Quem perfurou o corpo do rei com sua arma? Ele disse ainda que era um homem lendário. Quem matou não só aristocratas, mas também membros da família real. Jack notou que eles também tiveram enorme dificuldade em obter as informações, a evidência do testemunho no contrato e descobrindo que ele não era um personagem fictício. Com uma expressão séria no rosto, se suas informações fossem corretas, então ele deve ser nativo de pensou Hiding My Car? Será melhor começar a procurar. Estão olhando para o protagonista. De costas, Charles disse que conhecia um pouco sobre Caltuda, com expressão animada no rosto. Ela disse que era quem havia feito um contrato com ela. Depois disso, Lucas questionou se era verdade. Uma imagem de um selo mágico, sobre o qual caía um raio de sol. A imagem surgiu na sua mente, interrompendo o personagem principal. Charles confirmou que era verdade. Que um demônio de alto nível apareceu dizendo no continente. Que, teoricamente, isso não parece possível. Mas se ele fizesse um ritual assim de repente, então, dezenas de milhares de vidas teriam